Fala, minha gente, muito bom dia. A partir de agora, 11h30 da manhã, a cobertura da chuva e o alerta de ciclone para Santa Catarina. Imagens ao vivo, região por região, você vai conferir com a gente a situação. Nesse momento, chove em algumas regiões do estado de forma mais intensa, também já condição de mar agitado e alguns alagamentos vão se formando, inclusive na capital, na região sul da cidade. Aí você está vendo, irmão, 11h30 da manhã, Joinville, norte do estado. Vamos para outra região catarinense, agora Chapecó, região oeste, Marister, que também está numa condição de chuva nesta quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. É isso, todas as regiões hoje de Santa Catarina em alerta por conta do ciclone. É claro que ele vale muito mais aqui para a faixa litorânea. Agora a gente tem Floripa na sua tela, chove muito na capital desde as primeiras horas do dia, vários pontos de alagamento já registrados. Todos os detalhes para vocês a partir de agora. Itajaí na sua tela, vai vendo, situação também de alerta, condição de mar agitado, daqui a pouco todos os detalhes. A partir de agora você fica com a gente, a cobertura de todo o estado, porque tem alerta de ciclone para Santa Catarina. Essa condição atinge especialmente Grande Florianópolis, região de Itajaí, norte catarinense, sul e ainda a serra, com ventos, alagamentos e deslizamentos. É o alerta que a Defesa Civil está fazendo para Santa Catarina nesta quinta-feira, condição que se estende até amanhã, sexta-feira. Por isso, a partir de agora, os nossos repórteres em todas as regiões monitorando essa condição, Marister. É isso mesmo, Fernando. E lembrando que tem ainda alerta de ventanias e de maré alta. Acabei de receber da Defesa Civil tudo para intensificar ainda mais os alagamentos aqui na costa catarinense. Então fica com a gente porque nós vamos trazer todos os avisos para vocês. Os alertas, os recados, as orientações para você que vai sair de casa nesta quinta-feira. E ainda, hoje tem entrevista aqui no estúdio com o secretário de Estado da Educação. Vamos conversar com Aristides Simadão sobre o projeto Faculdade Gratuita, explicar todos os detalhes, quem vai ser beneficiado, a contrapartida por parte dos estudantes e também a tramitação na Assembleia Legislativa. Vamos repercutir a atual situação da graduação catarinense e ainda o que pensam os jovens, os estudantes que brigam por uma vaga em universidades públicas de Santa Catarina. É assunto do dia e você acompanha aqui no nosso meio-dia. O Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes apresentou um plano de ação para as rodovias federais de Santa Catarina. Entre as rodovias beneficiadas estão 470 e também a BR-282, dois importantes gargalos rodoviários do nosso estado. Mas o que pode melhorar? Quais são essas ações? É o que a gente repercute a partir de agora. E vamos atualizar também a situação da greve dos servidores municipais de Florianópolis. O Sindicato dos Trabalhadores e o prefeito da capital estão em uma audiência neste exato momento, que pode colocar fim à greve depois de 16 dias de paralisação. É isso, Fernando. Reforçando, então, você que ligou a TV agora, um grande destaque de hoje é a formação desse ciclone que está próximo à costa aqui de Santa Catarina. Já choveu muito, deve continuar assim nas próximas horas, inclusive até amanhã. Tem avisos aí de ventanias, de mar agitado, de maré alta, então fica com a gente. E aí, com esse frio que está fazendo aqui no estado, muita gente já acendeu o fogão a lenha, né? Hoje nós vamos falar dos cuidados para manter a casa quentinha e em segurança nesse inverno aí que já está batendo na porta. A reportagem completa já. Estamos no ar. Fique com a gente. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por escolher o SBT, a nossa equipe, desde esta quarta-feira, quando o alerta foi emitido do ciclone, começou o trabalho para uma grande cobertura, acompanhando ao vivo a condição do tempo, região por região e com os alertas também que o governo do estado, através da Defesa Civil, vem emitindo. Nosso compromisso aqui é te ajudar a evitar ter
transtornos, problemas com essa chuvarada. Eu começo com Florianópolis. O Paulo Henrique está na rua, Marister. Vamos então conferir como é que está a situação aqui na capital. Chove desde cedo, não teve trégua de chuva aqui na capital ainda e o Paulo está acompanhando de perto. Ô Paulo, já tem pontos de alagamentos aqui em Florianópolis? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio-Dia. Exatamente. Para quem é de Florianópolis já sabe onde eu tô. É um dos pontos mais críticos quando a gente fala de alagamentos aqui na capital, né? A gente está na SC 405, na rodovia Francisco Magno Vieira, que leva ali ao trevo entre o Rio Tavares e também Campeche, para a região sul da ilha. Por aqui, o que a gente consegue observar é isso daqui, ó. Um trecho que se estende durante quilômetros. A gente não está falando só de um pedacinho da rodovia SC405, não. A gente está falando de quilômetros da rodovia SC405 que está nesse estado. Claro, agora a outra faixa, que é reversível, foi aberta para os carros que vêm da região sul, sentido centro, então por isso alivia um pouco, já que esse daqui é o lado que está mais pego aí pela maré alta, né? Segundo o que apurou a nossa produção, segundo o que foi passado pela Prefeitura de Florianópolis, foram 80 milímetros de chuva desde a segunda-feira aqui na capital. E a previsão de chuva para hoje é que seja ainda mais 93 milímetros de chuva, ou seja, muita água para cair aqui em Florianópolis. As orientações são para evitar áreas alagadas, é claro, observar as árvores, postes, os muros inclinados também, que estão subitamente com os sinais de deslizamento, né? Para qualquer emergência é só ligar no 199 da Defesa Civil e também no Corpo de Bombeiros 193. Para trânsito, claro, Guarda Municipal rondando todas as regiões de Florianópolis através do 153 e a Polícia Militar através do 190. Você tinha perguntado, viu, Maria, sobre a questão dos alagamentos? Sim, já tem pontos de alagamento registrados nos bairros Rio Vermelho, Ingleses e também Campeche. Claro, tirando essa região aqui, essa rodovia em sentido sul da ilha, aqui na SC 405. Para isso, a Prefeitura já se preparou, foram 2 caminhões hidrojatos para a região do norte da ilha, 2 para a região leste, 2 para a região sul e também 1 para a região central. Eu vou pedir para o pessoal de casa observar aqui, porque nesse momento os carros vêm na SC 405 e esse é o cenário, muita água aqui na rodovia. Eu não vou chegar a entrar realmente na rodovia para não pôr em risco aqui a minha saúde, né, a minha segurança física, mas os carros eles vêm lá de longe já desacelerando por conta dessa água, que como o pessoal vê, chega até aqui próximo da minha canela. Eu sei que eu não sou muito alto, né, Fernando? Eita, daqui a pouco eu vou me molhar aqui. Eu sei que eu não sou muito alto, mas isso daqui significa muita água para os carros. Olha só, carros maiores, eles conseguem passar. Motos, de jeito nenhum passam por aqui. Vão ter que encontrar outro trajeto ou então talvez pegar a contramão ali, quem vem sentido centro para a região sul da ilha. A gente, claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes na rua em Florianópolis para ver e acompanhar a situação de perto do povo da capital, realmente, que está sofrendo com essa chuva que não tem previsão de parar hoje por conta desse ciclone que segue até o fim de sexta-feira, né? Maria, Fernando, eu volto com vocês, vou continuar na rua acompanhando de perto toda essa situação dos alagamentos aqui na capital e qualquer detalhe eu volto aí para o estúdio. Muito bom, Paulo. Obrigada, viu, pelas informações. A situação ali no sul da ilha de Santa Catarina tá feia mesmo. Sempre começam os alagamentos por ali, né, na SC 405. É aquele dia, Fernando, que se o pessoal puder adiar um compromisso, deixar para amanhã à tarde, porque a gente sabe que o tempo já vai estar um pouquinho melhor, que faça isso então, né? Porque hoje ainda a previsão é de muita chuva, principalmente aqui para o nosso litoral. Florianópolis na sua tela, o Paulo Henrique continua rodando pela região metropolitana, trazendo todos os detalhes do alerta de ciclone e como essa condição já impacta na vida daqueles que moram em Florianópolis, São José, Palhoça. E assim a gente vai fazer por toda Santa Catarina. Chegou a hora da gente mostrar a situação de Joinville, no norte do estado. Pois é, por lá alguns motoristas já tiveram os pneus dos carros furados por conta de um buraco na rua Monsenhor Gersino. A chuva ela continua persistente por lá, o que está agravando esse problema, viu, Fernando? Jade Olímpio ao vivo, lá do local. Continua chovendo por aí, Jade. Explica pra gente essa condição. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria, a todos que nos acompanham. Chuvas intensas por aqui, inclusive durante toda a semana. Graças a Deus ainda não foi registrado pela Defesa Civil nenhum deslizamento, né? Porém, aqui a chuva intensa tem incomodado bastante os moradores aqui do bairro Paranaguamirim por um buraco que está aqui nessa via, aqui na rua Monsenhor Gersino. Já imaginou você estar dirigindo tranquilamente pela rua e de repente ter seu pneu furado por causa desse buraco? É o que está acontecendo aqui. No vídeo feito pelo motorista que teve o carro danificado, é possível ver outros carros que tiveram ontem pela noite problemas com os pneus furados provocados por esse buraco. A gente procurou aqui a prefeitura também para falar, né, devido a esse buraco que está aqui incomodando os moradores, é uma via bastante utilizada, e a equipe da prefeitura explicou que apesar da chuva persistente, a equipe da Unidade Regional das Obras do Sudeste esteve aqui para tentar atuar, mas vai esperar as condições para poder tapar esses buracos que estão não somente aqui na rua Monsenhor Gersino, mas também em outros trechos. A população também tem esperado que a prefeitura tome medidas cabíveis para resolver esse problema, mas fica aí a pergunta, até quando, né? Os pneus foram furados ontem, alguns carros, através do vídeo vocês conseguem ver, as condições não permitiram, né, que as pessoas conseguissem acionar, né, as partes públicas, a administração pública aqui de Joinville, então os carros foram prejudicados aqui por esse buraco. Certo. Essas são as atualizações, fortes chuvas e buracos aqui na rua Monsenhor Gersino. Eu volto com vocês. Monsenhor Gersino é a rua que está ao vivo para toda Santa Catarina através do SBT. Jade, muito obrigado pelo relato. Vamos continuar por aí, rodando a cidade. Região norte também deverá ser afetada pelo ciclone, o vento, a chuva. Nesse momento chove, sem muita intensidade, verdade. No entanto, o problema são os buracos. Olha só como ficou a roda desse carro. Quebrou o eixo, Marisa. Você viu, Fernando? Não foi o pneu só que furou. E aí, por conta da chuva, os buracos eles ficam alagados e as pessoas não conseguem ver, os motoristas, o que piora a situação. Como a previsão ainda é dessa chuva continuar, a gente pede atenção redobrada dos motoristas. Olha ali o pneu, tem aí, irmão. Mostra pro pessoal de casa o estrago feito por conta de um buraco. Esse aí até tá tapado agora, conseguiram cobrir. Deixa eu ouvir. Pneu de trás furado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lá tem mais 2 carros lá, ó. Pneu furado também, ó. Trocando o pneu. Atenção, morador de Joinville, motorista, essa é a condição, hein? A condição por conta dos buracos. Fica ligado aí, porque o estrago é grande. Chegou a quebrar o eixo. Já a Maria Esther vem com todos os detalhes da previsão para hoje. Mas antes, vamos continuar visitando as nossas regiões com os repórteres que estão monitorando a situação do tempo, Dona Maria. Vamos para o sul do estado, então, para saber quais ações a Defesa Civil está planejando, já fazendo um alerta também, porque a principal região nesse alerta da Defesa Civil com relação ao ciclone é o sul do estado. Fernando. Para as próximas horas, a condição realmente bastante preocupante lá no sul, por isso, Emanuela Justino está comigo ao vivo para todo o estado, mostrando agora as preocupações e também as orientações para os moradores do sul. Emanuela, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia, Maria Esther. Pois é, agora aqui em Criciúma tá chovendo, mas tá fraco, né? A gente está acompanhando aí os alertas da Defesa Civil, por isso que a gente veio aqui na base da Defesa Civil para conversar com o Fred Gomes, que é o diretor, para passar as informações corretas, né, Fred? Então, o que o morador aqui de Criciúma pode esperar em relação ao vento e ao volume de chuva também? Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia a todos que nos assistem. Então, a previsão, ela já foi muito pior. Consigo dizer isso com toda certeza, né? Então, ao decorrer da semana, no nosso acompanhamento, a previsão sempre melhorou. E também hoje ela melhorou. Tanto que a gente tinha uma problemática para a madrugada de sexta-feira e foi antecipada para o final de noite de quinta-feira, que é hoje. Então, ou seja, o momento quente mesmo, assim, aonde pode ser que tenha algum tipo de problema, vai ser ali em torno das 16 horas até umas 21 horas. Mas lembrando,
o volume de chuva e a velocidade do vento já diminuiu bastante aqui para a nossa região. Certo. Em relação à Defesa Civil, sempre trabalha junto com a Secretaria de Assistência Social, né, que a gente sempre vem falando aqui também. Já tem alguma preparação em relação a isso, em caso de alagamento ou de famílias que, em locais que normalmente alaga com mais facilidade, já tem alguma preparação, alguma organização em relação a isso? A Defesa Civil de Criciúma, ela tem o plano de contingência, né? Então o plano de contingência, se preciso, ele é ativado e aí sim a gente começa a ativar os abrigos se preciso. Mas pelo que a gente consegue ver de previsão, e eu costumo dizer que a previsão não é um martelo batido, né? Ela muda bastante. A previsão ela nos dá um norte que a gente não terá algum tipo de problemática aqui para a região. Por conta do quê? Porque diminuiu o volume de chuva e também diminuiu o volume de vento, que estava me preocupando bastante. Então, a gente segue nesse monitoramento, a Defesa Civil está na rua, a municipalidade está na rua, tentando tirar um pouquinho da dor que o cidadão que ela pode ter aí por conta desse evento. Então tá certo. Obrigada, Fred. E só falando, Fernando e Maria Esther também, aqui da região Içara, né? Ontem também teve uma reunião com Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Corpo de Bombeiros, já para fazer ações, né, em casos aí que a gente está acompanhando dessa previsão, né? Foi feita a limpeza de rios em Içara, aqui em Criciúma também, justamente para poder eliminar essa possibilidade, né, de inundações. Então a gente vai seguir acompanhando e, claro, qualquer coisa, qualquer informação, ligar no 199 e acompanhar nos canais oficiais. A gente sabe que sempre quando tem algum alerta de ciclone ou de chuva mais forte, muita informação falsa vem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, então sempre acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil, do município, para realmente ter a informação correta. Volto com vocês. Emanuela Justino, obrigado. A câmera consegue mudar um pouquinho o ângulo para a gente ver como é que está a condição em Criciúma, região sul, segundo informações da Defesa Civil, uma das regiões que devem mais sofrer aí, viu, com este ciclone. Olha só, chove pesado agora nesse momento na região sul também, Maria Esther. Pois é, esse alerta do ciclone para o sul do estado, ele principalmente se intensifica no período da tarde agora dessa quinta-feira. A gente vai trazer então alguns detalhes da previsão do tempo, reforçando a formação desse ciclone. E temos imagens de outras regiões aqui do estado também para a gente ver. Mariscal agora na sua tela, imagens ali do mar agitado, que é um outro alerta da Defesa Civil. Eles emitiram agora há pouco esse alerta. Em algumas regiões, Fernando, em algumas cidades aqui do litoral, as ondas podem atingir até 3 metros de altura. Então a gente faz esse alerta também para os pescadores, né? Também para quem faz esportes aquáticos aí, ficar com atenção para o mar agitado até amanhã, pelo menos até o meio-dia. E a maré, hein? Subiu aí, você vendo comigo nas imagens, a água já batendo na vegetação mostra que o fenômeno de maré alta já se confirma em Santa Catarina. 11h47, deixa eu ver o trânsito na Grande Florianópolis. Aí você acompanha comigo quem acessa a ilha de Santa Catarina e também quem deixa. As 4 pistas que você vê em tamanho maior é para quem está acessando neste momento a capital do estado. O trânsito está fluindo, mas nesse trecho aí ele já flui um pouco melhor, né? Daí para trás, para quem vai no sentido BR-101 é que complica, mas fluindo. Tem tanto para quem está acessando a ilha, quanto para quem deixa a capital do estado neste final de manhã, início de tarde. Vamos lá, vamos com os detalhes da previsão do tempo, as primeiras informações. O alerta é de ciclone para hoje, quinta-feira, e para amanhã. Você acompanhou com a gente Joinville ao vivo, Criciúma ao vivo, Grande Florianópolis, e a partir de agora a gente vai para todas as regiões. Condição para essa tarde, dona Maria, explica pra gente. Vou começar, Fernando, rapidinho com esse alerta que chegou agora da Defesa Civil, falando da maré alta, alagamentos costeiros nessa quinta e sexta-feira. Olha só, as regiões são Florianópolis, Imbituba, Balneário Rincão e Passo de Torres. Então essas cidades devem ficar aí com atenção para a maré alta e aos alagamentos costeiros. Mas vamos aqui para o nosso mapa, então, para a gente falar da chuva persistente e volumosa entre hoje e amanhã, que deve valer ali pelo menos até amanhã, ó, sexta-feira, meio-dia. Principalmente região sul, litoral sul aqui do nosso estado. Pegando boa parte da Grande Florianópolis, Planalto Sul, região serrana também. E é claro que pega em todo o nosso estado. Quem escapa
dessa chuva mais intensa é oeste e boa parte do meio-oeste catarinense. Agora a gente tem imagens também mostrando aqui a relação das temperaturas, porque apesar dessa chuva intensa, né, da falta do sol aqui no nosso estado, as temperaturas hoje começam a subir um pouquinho, como vocês podem ver na região norte, região de Joinville. Hoje, algumas cidades por lá já podem bater os 20 graus, né, bem diferente do que a gente tem visto nos últimos dias. No Vale, na Grande Florianópolis e sul do estado, não passa de 18, 19 graus. Região serrana, algumas cidades amanheceram com 9 e a máxima é de 16 graus. Planalto Norte, 17. Esfria mais hoje ainda é no meio-oeste, não passa de 15 graus por lá. E região oeste também, com 14 de máxima nessa quinta-feira. A partir de amanhã, o cenário já começa a mudar bastante aqui em Santa Catarina. O sol já volta para algumas cidades e as temperaturas voltam a subir. Final de semana ensolarado. Os detalhes daqui a pouquinho. Fernando. Que assim seja, Dona Maria. Ainda hoje, mais da previsão do tempo aqui no nosso meio-dia. Deixa eu combinar um negócio com vocês. Hoje eu vou falar sobre a BR-282. Tanto que a gente cobrou aqui. Você lembra? A nossa campanha, terceira faixa na 282. Chegou a informação que muita gente esperou durante anos. Sim, você viveu para ver. Vai começar a terceira faixa na 282 e eu vou mostrar na reportagem daqui a pouquinho. Agora eu vou entrar no grande assunto do dia, que é relacionado à educação. Já em instantes aqui no estúdio comigo, o secretário de Estado da Educação, a gente vai explicar tudo sobre universidade gratuita. Você tem filho aí em casa, adolescente, neto, sobrinho, é com você que eu quero conversar. Quem está no vestibular, quem está no cursinho, no terceirão, o projeto que vai disponibilizar até 75 mil vagas em universidades aqui de Santa Catarina. Dá tempo de chamar todo mundo para frente da TV, vamos conversar sobre educação, vamos conversar sobre faculdade, bota no grupo da família. Vamos lá. Já o secretário, mas antes eu quero mostrar para você como é que está a situação da graduação catarinense. Possibilidade deste programa, universidade gratuita, acontecer aqui deixou todo mundo com grandes expectativas. Muita gente não tem condição de pagar. Mas hoje, qual é a condição atual? Quantos catarinenses estão matriculados? E quantos ainda não conseguiram acessar os concorridos vestibulares das universidades públicas e gratuitas? A UFSC e a UDESC. Como as famílias estão se virando para que o adolescente, o jovem, consiga ingressar numa universidade. Paulo Henrique preparou para a gente uma reportagem e a gente vai assistir agora. Dá só uma olhada. As salas vazias não refletem a busca por uma melhor qualificação em todo o estado. Com as exigências cada vez maiores no mercado de trabalho, o diploma de graduação se tornou o novo básico. E na hora de equilibrar o financeiro e a correria do dia a dia, a escolha parece certa para muitos estudantes. Segundo o último levantamento feito em 2019, em todo o estado, 83% das matrículas em instituições de ensino superior eram na rede privada, com cerca de 42% divididos entre as modalidades EAD e semipresencial. Nessa universidade, por exemplo, são mais de 12 mil alunos divididos entre 9 polos espalhados por todo o estado. O atrativo para as novas matrículas são os valores mais baixos ofertados dentre as instituições e a aderência a programas de bolsas estudantis. Os nossos cursos eles variam ali cerca de R$150, né, partindo de R$150 até cerca de 440 nos cursos da área da saúde, né? Então os cursos mais acessíveis são justamente os cursos tecnólogos, né, que tem duração ali de 2 anos, e indo até os cursos mais caros como a área da saúde, com biomedicina e nutrição, variando ali perto de 444. Né? Aqui em Santa Catarina nós já trabalhamos, né, com a bolsa Unedu, que é uma bolsa estadual, né, daqui de Santa Catarina, e nós também participamos do ProUni, que é uma bolsa federal. Em Santa Catarina, segundo o mapa do ensino superior, feito em 2021 pela Semesp, o número de estudantes matriculados em instituições de ensino superior chegava a 386 mil. As faculdades particulares tiveram um aumento de 25,5% nas matrículas presenciais entre 2009 e 2019 e 192% na modalidade EAD dentro do mesmo período. Apenas no ano de 2019, foram 158 mil alunos
que ingressaram nas universidades privadas. Por outro lado, apenas 48 mil concluíram a graduação. Muitos acabaram desistindo, deixando a taxa de evasão em 26,5% para os cursos presenciais e 31,3% para as graduações à distância. A Elisiane já tem um diploma e continuou estudando. Ela está se formando em mais 2 cursos e também fazendo 2 pós-graduações. E isso compromete bastante a renda familiar, já que o orçamento mensal destinado aos estudos é grande. A questão do financeiro sempre influencia bastante, né? Até porque eu acabo tendo que me dedicar mais ao trabalho também para conseguir gerar renda para poder pagar os estudos. E também tem a questão do tempo, né? Então, principalmente nessa reta final, eu que já estou me formando, quase não durmo, porque tem que dar conta de tudo, né? Do trabalho e dos estudos. Hoje, tirando os cursos extracurriculares, em média, R$2.000 eu gasto. Impacta bastante, tenho que trabalhar muito para poder pagar tudo. Estudo com outras pessoas que têm essa dificuldade, inclusive na parte final, que tem estágio, eu tive vários colegas que tiveram que trancar a faculdade justamente porque não conseguiam pagar a faculdade e tinham que se dedicar ao trabalho. Isso é uma coisa muito comum entre os colegas. Essa é a condição atual da graduação catarinense. Já estamos aqui no estúdio do SBT com o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, a quem a gente já agradece pela visita. Está comigo também aqui o nosso comentarista Roberto Azevedo e a partir de agora, para você de casa, vamos explicar todos os detalhes deste programa que veio para revolucionar, este é o fato, a situação da educação e da graduação catarinense. Secretário, muito bom dia, obrigado pela presença aqui. O projeto entrou nesta semana na Assembleia Legislativa. Qual é a sua expectativa para a aprovação e para que, de fato, comece a funcionar e os alunos sejam beneficiados aqui no nosso estado? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, quero agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui novamente. É uma alegria muito grande e essa oportunidade que vocês nos dão a explicar esses projetos que o nosso governador Jorginho encaminhou à Assembleia, exatamente no sentido de procurar atender aqueles estudantes que precisam em Santa Catarina. Tá? O governador encaminhou à Assembleia 2 projetos bem diferentes, na verdade. Um projeto que é a Universidade Gratuita, que se fala mais, porque é um projeto que envolve as instituições comunitárias de origem pública, municipal, e mais 2 que são de assistência social, no caso de Joinville e Criciúma, e que tem o objetivo de acolher os jovens catarinenses que desejam fazer os cursos superiores também de alta demanda, como é medicina veterinária, os cursos de engenharia, a psicologia, enfim, os cursos da área da saúde, os cursos da área da tecnologia, o direito, e que não têm condições de concluir os seus cursos até o final. E, em contrapartida, eles também, como as instituições, deverão pagar, né, o que recebem de auxílio, ou devolver em termos de trabalho, e que nós esperamos que seja um projeto que vai revolucionar Santa Catarina para o futuro. Secretário, antes do acesso do Roberto, bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, secretário. Vou aproveitar a presença dos senhores aqui para a gente explicar. Preparamos aqui telas que vão contextualizar o projeto. Então, a primeira delas está aqui, secretário. A gente vai batendo um papo, viu, secretário? Vamos avaliando todo esse projeto para o pessoal de casa entender na prática como que funciona. Então, a ideia é 75 mil vagas. Na próxima tela, a gente vai mostrar para o pessoal de casa como que vai ser este escalonamento. Por que aconteceu essa divisão, secretário? Você percebe que neste ano a gente está falando de 30 mil vagas e aí vai evoluindo, vai avançando com o passar do tempo até chegar a 2026. E aí, Roberto, entra também a questão do investimento. A gente acompanhou o governador, estivemos lá na residência oficial, junto com o próprio secretário, o governador Jorginho Mello apresentando diversas alternativas para enxugar, para cortar, inclusive apresentando as contas do governo, e a gente percebe também o crescimento neste investimento que sai de 228 milhões, agora em 23, para 1 bi e 200 milhões.
Roberto Azevedo, um valor bastante estimado para o governo. Pois é a primeira pergunta que eu faço para o secretário, agradecendo a presença, é de onde vem esse recurso? Porque eu estive na Assembleia ontem e ainda persiste alguma dúvida, é uma dúvida recorrente dos deputados. O governo tem que vir aqui, dizem muitos deputados, evidentemente não os da bancada do PL, que é o partido do governador, mas os demais, para explicar alguns itens para nós que nós temos dúvida. Primeiro, eles querem saber, isso aqui não é bolsa, é compra de vaga, é diferente, né? Vaga escolar. E segundo, de onde vem este dinheiro todo, porque a gente começa com 228 milhões para chegar em 2026 com 1 bilhão e 200 mil. Bom, na verdade, todo o projeto é escalonado em função... quando nós começamos a trabalhar com a estrutura do projeto, nós percebemos que seria impossível nós começarmos de imediato com todos esses valores, o Estado não teria condições financeiras para arcar com isso. Então, com a Fazenda, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria da Casa Civil, da Administração e com o próprio governador e com as instituições, nós entendemos que nós poderíamos escalonar gradativamente e o Estado teria condições de, naturalmente, investir num projeto desse de forma até tranquila se ele for escalonado da forma como está aqui. Da onde vem o recurso? O recurso vem dos impostos dos catarinenses, do orçamento do Estado. Da fonte 100? Da fonte 100, evidentemente. O São Paulo financia as 3 maiores universidades da América com um percentual do ICMS, né? O Estado do Paraná também tem um percentual específico para financiamento das instituições públicas. O governador, de modo, eu entendo assim, muito brilhante, compreendeu que esse seria um investimento onde o retorno que os estudantes darão após a sua formação, ou mesmo durante a formação, e as instituições darão para o desenvolvimento de Santa Catarina, compensa muito mais do que esse investimento ao longo do tempo. Vocês imaginem 75 mil estudantes que se formam recebendo auxílio, eles terão que devolver em trabalho numa média de 200 horas. 200 horas vezes 75 mil, o que representa por ano de trabalho desses alunos nas redes públicas, seja dos municípios, seja do Estado, sobretudo na área da saúde, das engenharias, do desporto, do direito. Então, certamente, se fôssemos pagar o que esses estudantes beneficiados vão dar de trabalho ao Estado no futuro, se a gente pagasse só o valor SUS, ele seria maior do que esse investimento que o Estado. Já vamos entrar na questão de órgãos de fiscalização, monitorando, mas já que o secretário entrou nesse tema, deixa eu puxar aqui a última tela, então, irmão, justamente para a gente focalizar na questão de contrapartidas. A gente preparou também aqui, porque vai de encontro ao que o secretário está falando, o governo vai disponibilizar a possibilidade deste estudante ingressar, mas ele, por sua vez, vai ter que retribuir de alguma forma. E aqui estão algumas contrapartidas dos beneficiados. Veja comigo, secretário e Roberto. Estudantes contemplados deverão atuar em sua área de formação durante ou após a graduação, totalizando aproximadamente 200 horas por ano, o que o secretário reforçava. Prestação de serviços em favor da população na região em que cursa a graduação. E caso isso não aconteça, o valor investido pelo Estado deverá ser devolvido pelos alunos aos cofres públicos. Justa a contrapartida, Roberto? Eu acredito que sim, porque se você está entregando uma vantagem que não se tem hoje, a possibilidade de cursar uma faculdade, ter um ensino superior de qualidade, desde que o Estado banque, porque o Estado vai bancar essa vaga, nada mais justo. Mas aí eu entro naquele ponto que foi um dos pontos mais contundentes, eu diria, daquele voto do conselheiro substituto Gerson dos Santos Sica lá no Tribunal de Contas. Ele alega
diz até que é inconstitucional, que o Estado vai investir no ensino superior, que não é uma atribuição dele, é uma atribuição do governo federal, constitucionalmente, a União, mas deixa de cumprir os planos estadual e federal de educação no quesito ensino fundamental e ensino médio. Isso é verdade, secretário? Não, eu entendo que ao Tribunal de Contas cabe a ele exatamente fiscalizar as contas. A prioridade de investimento do Estado está voltado para o ensino médio, na verdade. A educação básica, mas mais especificamente o ensino médio. Mas ele não tem proibição de investir no ensino superior, Sim. desde que ele tenha os seus investimentos no ensino médio adequados. É o que o Estado de Santa Catarina tem. Esses recursos investidos aqui para o programa, por exemplo, Universidade Gratuita e para o programa de bolsa de estudo para as universidades privadas, não é recurso que sai do ensino médio. É um programa de investimento e de desenvolvimento para o Estado de Santa Catarina. Então, não há esse problema de dizer que os recursos estão sendo retirados do ensino básico para o investimento em ensino superior. O artigo 170 da Constituição, que, aliás, teve muita participação do atual governador Jorginho Melo, quando era deputado estadual, ele prevê recursos para as universidades privadas, né, particulares. Ele também é traduzido pelo UNEDU, né? Ele concentra isso. E o projeto prevê isso. Ele vai também passar a se chamar Universidade Gratuita, né? E nesse contexto do 170, ele não acaba, nem ele, nem o UNEDU. O que existe de melhora nesse quesito aí, nesse artigo? O que se está fazendo nesses dois projetos é que os recursos provenientes daquilo que define o artigo 170, ele irá para o projeto ou o programa Universidade Gratuita. O recurso do artigo 171, que é aquele recurso que o Estado recolhe dos incentivos fiscais às empresas e às organizações, ele será destinado a bolsas de estudo para os estudantes carentes que estudam nas universidades privadas com fins lucrativos. E esses recursos também dobram, ou mais do que dobram, a oportunidade desses estudantes que estudam lá também terem bolsas de estudo para financiarem os estudos que eles quiserem desejar. Então, tanto um quanto o outro são programas diferentes e os dois ganham muito, inclusive. E a gente espera que a Assembleia, principalmente, evidentemente, que ela pode discutir, melhorar, fazer reformas. Mas a nossa expectativa é que ela não retire recursos da Universidade Gratuita, porque, se assim acontecer, as instituições, não é apenas a contrapartida dos estudantes, elas não conseguirão dar a sua contrapartida em outros serviços que elas terão que fazer. Muito bem, a gente vem acompanhando a manifestação de deputados, alguns já defendem de forma integral do jeito que está, outros vão sugerir questão de distribuição para outras universidades, não apenas as comunitárias. Até onde o governo vai? Até onde os senhores aceitam as mudanças e não retiram o projeto, secretário? Isso depende evidentemente, do nosso governador, não é? O que nós temos conversado com os secretários e com o próprio governador é que o governo não gostaria, evidentemente, de alterar o montante de recursos destinado aos dois projetos. Nós estudamos muito ao compô-lo, ele não foi feito assim aleatoriamente, ele foi estudado e certamente os dois têm ganhos, e ganhos muito grandes. Tanto as universidades privadas, que terão lá quase triplicado seus recursos para a bolsa de estudo, quanto as universidades comunitárias, né, de fins filantrópicos, que não têm dono, que não dividem, né,
e que serão um instrumento muito grande para o desenvolvimento do Estado, em função da pesquisa que desenvolve, do serviço que elas fazem, dos mestrados e doutorados que elas mantêm, dos hospitais que muitos delas mantêm, do serviço de saúde que oferecem, enfim. Penso que o Estado de Santa Catarina terá aí um programa para o desenvolvimento futuro para os nossos crianças e jovens fantásticos, diferentes de qualquer outra forma no país. Roberto, um projeto dessa magnitude, até convido a secretária a fazer um leve movimento para a gente ficar um pouco mais de frente para a câmera, secretário, para o pessoal poder te acompanhar melhor, secretário. Um projeto desse tamanho é difícil você encontrar duras críticas. Existe sim a preocupação com os órgãos de fiscalização, recursos, para onde vai, como será a distribuição e o acesso. Mas criticar um projeto que distribui ou pretende 75 mil vagas em universidades de forma gratuita é muito difícil. Agora, quem encontrou um ponto de divergência ou de crítica fala da importância do Estado também se atentar ao ensino médio e que essa seria a grande responsabilidade do governo estadual, ficando universidades, enfim, para o nível federal. Qual a sua explicação sobre isso, secretário? Bom, nós estamos fazendo um grande esforço e um planejamento, porque esse ano nós recebemos o planejamento já pronto, mas nós estamos fazendo um planejamento muito significativo e forte para que possamos fazer do ensino médio de Santa Catarina o melhor do país. Hoje nós estamos entre os estados do país, nós ocupamos o 24º lugar. É um lugar que o estado de Santa Catarina não merece. Nós já fizemos com a Fiesc um termo de cooperação que se chama Educação Empreendedora, onde nós queremos que os nossos alunos do ensino médio façam um contraturno de ensino técnico profissionalizante no Senai, Senac, no Sistema S. As universidades comunitárias, nesse programa, elas terão itinerários formativos também para oferecer, linkados com o ensino médio, inúmeros itinerários formativos. Nós estamos hoje reunidos com os CEDUPs de Santa Catarina, que são os nossos colégios profissionalizantes, para reformá-los e refazer um projeto para essas escolas e certamente iremos aí fortalecer com o sistema de avaliação e uma pequena reforma todo o ensino médio catarinense para melhorar muito, muito. Secretário, antes de a gente agradecer sua participação, vamos às regras. E aí, Fernando, como é que eu faço para me inscrever? Aqui estão elas. Então você, caro catarinense, que deseja ser beneficiado pela universidade gratuita, caso o secretário articule bem, o governo articule bem, passe pela Assembleia Legislativa de forma ágil, né, secretário? Você vai precisar residir em Santa Catarina há pelo menos 5 anos. Você vai precisar estar cursando a primeira graduação. O que significa? É a minha primeira faculdade. Você que já fez um curso, não vale. É a primeira. Ter sido aprovado no processo seletivo do sistema CAF. Esse aqui é o projeto que foi enviado para a Assembleia, viu, gente? Lá na Assembleia, os deputados vão poder fazer alterações. Esse aqui é o projeto que foi enviado. Quando ele for aprovado, a gente traz as mudanças se elas acontecerem. Cursos de medicina, atenção! Os estudantes devem ter renda bruta familiar inferior a 20 salários mínimos. Para os demais cursos, a renda bruta familiar inferior a 10 salários mínimos. Serão contemplados, primeiro, aqueles que tiverem o maior percentual de sua renda bruta familiar comprometida pela mensalidade do curso. Essas são as regras. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Roberto, obrigado. Torcemos aqui para que a Assembleia e o governo entrem em um consenso e que consigam chegar, no melhor projeto aí para os catarinenses, para os jovens, para a educação. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, nós agradecemos, o governo também agradece a disponibilidade de vocês sempre e nós esperamos que a Assembleia pense nos catarinenses e aprove o projeto da forma como ele lá foi encaminhado, com algumas melhorias que certamente a Assembleia pode fazer. Obrigado. Roberto. Obrigado. Secretário, obrigado. E quando é que o senhor vai lá na Assembleia conversar com os deputados?
Olha, o governo está articulando, nós estamos aguardando também sermos chamados, né? Nós sabemos que a Casa Civil e a Fazenda já estiveram circulando por lá e num momento oportuno que os deputados entenderem, nós estamos à disposição para... Secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, Aristide Simadon, com a gente aqui. Ainda hoje eu vou voltar nesse assunto, então ainda dá tempo de você avisar o pessoal que está interessado, porque a Júlia vai entrar com a gente já de um cursinho. Vamos ver então, depois de explicar tintim por tintim, o que os nossos estudantes estão achando do projeto. Secretário, muito obrigado. Agora é com você, Maria. A greve dos servidores vai continuar? A audiência, que começou ontem no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entre servidores e Prefeitura de Florianópolis, continuou essa manhã. Quem acompanhou a movimentação por lá foi a repórter Júlia Matos. Servidores públicos de Florianópolis voltaram a se reunir na Praça Tancredo Neves, em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O mar de guarda-chuvas em frente ao tribunal mostra parte dos servidores que continuam com as atividades paralisadas. As partes retomaram as discussões em audiência depois que a última, realizada nesta quarta-feira, foi interrompida por volta das 17 horas. As negociações avançaram essa semana com a presença da Prefeitura de Florianópolis, que até o momento se recusava a comparecer às reuniões enquanto os servidores estivessem parados. Desde que a gente iniciou a greve, a gente tem tentado as negociações e desde ontem, então, finalmente a Prefeitura compareceu e começou efetivamente um diálogo, né? A gente espera que esse diálogo seja frutífero e possa resolver o impasse da greve. Já são mais de 15 dias em greve. Os servidores continuam reivindicando o reajuste de salários e lutam contra a privatização dos serviços. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebe parte do Sindicato dos Trabalhadores e representantes da Prefeitura de Florianópolis para audiência que promete dar seguimento às negociações e iniciar finalmente os acordos. Ela não passa só para a discussão da reposição da inflação, que é um item importante também para todo trabalhador, da iniciativa privada ou da pública. Só que a gente também tem os planos de carreira, que é quando o trabalhador ele permanece, né, uma vez que ele passa no concurso, e quando ele coloca uma nova titulação, né, então se ele tem uma pós-graduação, um mestrado, ou quando ele tem tempo de casa e não falta, enfim, ele ser valorizado por isso. Então, a saúde, a assistência social e a educação hoje tem leis de plano de carreira que não são cumpridas pela Prefeitura. E isso faz parte do nosso diálogo aqui na greve. Mais da metade dos profissionais de saúde e educação aderiram à greve na capital. Escolas e creches municipais continuam com atividade parcial. E, enquanto isso, unidades de saúde funcionam com equipe reduzida. A partir de agora, a expectativa é que novas propostas sejam apresentadas pela Prefeitura da capital. Caso essa resposta ela venha, ela é avaliada pela Assembleia. E, se for suficiente, a gente encerra o movimento já no dia de hoje, né? Caso não seja suficiente, a greve permanece e a gente vai dialogar sobre encaminhamentos aqui com a categoria. Agora, 12h17, nós vamos com notícias da região do Vale do Itajaí. Motoristas arriscam as suas vidas e de outras pessoas e cometem infrações no trecho em obras da 470. Blumenau e Gaspar, cidades que estão registrando ocorrências. É o que a comunidade está denunciando. Seguinte, os motoristas estão passando dos limites. É o que está dizendo o povo de lá. Quem foi ouvir o povo, dona Maria Esther? O PC, que já está aqui, porque além da imprudência, a nossa reportagem identificou um outro perigo para os motoristas. Os buracos na pista, que expõem ali também a falta de manutenção. PC, você está ao vivo no local, foi conferir, ver de perto. Onde fica exatamente esse trecho que você está agora? Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no quilômetro 47 da BR-470, é bem na divisa entre Blumenau e Gaspar, aqui próximo à entrada principal para a região do Belchior também, ó. E eu marquei aqui, viu? Em 35 minutos aproximadamente que nós estamos aqui aguardando para a nossa entrada ao vivo, eu presenciei, nós flagramos, ó, acabou esse veículo da Fiat, por exemplo, acabou de fazer um retorno proibido. Em 35 minutos aproximadamente, nós presenciamos aqui, flagramos mais de 20 motoristas arriscando a própria vida, a vida de outros motoristas também, neste trecho em obras da duplicação da BR-470. O que os motoristas estão fazendo? O que está acontecendo, na verdade? Como a passagem inferior do viaduto
da Dudalina está fechada para o trânsito de veículos por conta de obras lá da duplicação do viaduto. Os motoristas estão vindo até aqui e eles aproveitam este acesso aqui, que é o acesso de uma empresa que fica às margens da BR-470. Eles dão um chamado migué. Eles vêm de lá em direção ao litoral e aí eles aproveitam um trevo alemão que tem aqui nesse trecho, que é para o acesso de caminhões a essa empresa, e fazem um retorno proibido, o que é muito arriscado, que é uma manobra proibida. E, inclusive, os moradores e os trabalhadores aqui dessa empresa estão denunciando que até caminhões estão fazendo esse retorno proibido, fazendo manobra de retorno em cima da pista, o que gera ainda mais insegurança. Deixa eu ver, tá passando uma viatura aqui da Polícia Rodoviária Federal neste momento e eu vou conversar com o Wilson. Ô Wilson, então, o que vocês têm presenciado aqui é muita imprudência e motoristas se arriscando o tempo todo. Bom dia. Bom dia. É justamente, Paulo. O que a gente vê aqui, presencia todos os dias, o movimento é intenso na rodovia. As más conservações da pista, buracos, aliado ao fechamento aí do viaduto, como você mesmo comentou, é o que a gente presencia todos os dias aqui. Manobras arriscadas. Por diversas vezes já aconteceu alguns acidentes também, então assim, a gente vê todos os dias esse tipo de imprudência. Agora, o que eu observo aqui também nesse ponto, falta sinalização e falta também uma opção mais segura para o motorista fazer esse retorno. Onde é que o motorista pode fazer o retorno com segurança? Justamente, é o que o pessoal vai ter que se acostumar. Ó, acabou de fazer um retorno, ó. Esse veículo aqui vai entrar para a empresa, mas aquele outro automóvel lá fez o retorno proibido. Então, a todo momento, tem motoristas atravessando a pista, fazendo o retorno proibido em local que não é permitida essa manobra. Justamente, Paulo, é o que a gente estava comentando. Aliado a isso é que a gente comentou. Falta de sinalização aqui é gritante. A demora na finalização dessa duplicação, má conservação da pista, tudo isso aí vai acarretando em possíveis acidentes aí com a falta de... Ok. Para finalizar, como é que é o trânsito aqui no final da tarde, na hora do rush? É muito intenso. 100% às vezes parado. Então, assim, é muito movimento, tá? Muito movimento. E eu queria chamar também a atenção dos motoristas, porque nós, quando vínhamos para cá, quando a gente se dirigia com a nossa equipe, com o Gabriel Machado aqui para este ponto, no quilômetro 47 da BR-470, nós passamos por algumas panelas. Tem um buraco, inclusive, que a gente fez imagens, não sei se o irmão conseguiu separar aí, mas cabia um botijão de gás ali, né? Tem vários pontos com trechos críticos, rachaduras, ondulações e buracos. Um perigo para motociclista à noite, por exemplo, o perigo é ainda maior. Justamente, é isso aí mesmo. Muito buraco, atenção redobrada aí, principalmente com chuva, porque tá perigoso. A gente encaminhou, inclusive, um e-mail pedindo informações para o DENIT se há previsão para obra de recapeamento, tapa-buraco, para manutenção, porque exige um trabalho emergencial aí nesse trecho Blumenau-Gaspar, com vários buracos neste trecho que nós passamos agora, do quilômetro 43 até o 47, vários buracos, panelas, o que aumenta ainda mais a insegurança, né? Aumenta ainda mais risco de acidente para os motoristas que trafegam diariamente aqui pela BR-470. Então a gente vê de tudo aqui, movimento intenso, manobras arriscadas, motoristas cometendo imprudência, infração de trânsito aqui no quilômetro 47, fazendo um retorno que não é permitido, e tem os buracos, e tem a falta de manutenção. É o pacote completo, a Via Crucis da 470, para quem é aqui do Vale do Itajaí. Voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, PC, pelas informações. É isso. Qualquer novidade, então, se tiver alguma resposta das autoridades, você chama e a gente mostra aqui no meio-dia. Vamos lá. Ainda no assunto estradas, você deve lembrar, Maria Esther, da campanha que o Grupo SCC desenvolveu em todos os veículos de comunicação, exigindo, cobrando, reivindicando, ouvindo lideranças para que a terceira pista, a terceira faixa fosse desenvolvida na BR-282. Com a grande produção do nosso Luciano, toda a bancada federal foi ouvida. Deputados, senadores e ainda lideranças políticas do nosso estado para que essa cobrança fosse mais intensa,
aqui no Grupo SCC. Agora veio a resposta. As obras vão começar, Maristel. É isso, um plano de ações em rodovias federais de Santa Catarina foi apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes na tarde desta quarta-feira. Vamos ver, Fernando? 470 e na 282, atenção, você que passa pela 282 na Grande Florianópolis, sobe a serra, vai para o oeste, começo de 2024, serão implantadas as terceiras faixas entre Águas Mornas e Alfredo Wagner. A reportagem destaca agora. As rodovias federais em Santa Catarina tiveram uma média de 30% de execução das obras nos últimos 20 anos, o que é considerado pouco pela Fiesc. A precariedade das pistas, a falta de correções em termos de curvas, de aclives, de faixas duplas, há toda uma precariedade que tem prejudicado a produtividade catarinense. A logística de transporte é uma componente importante da composição de custos e certamente que essa questão da infraestrutura precária prejudica o Estado, que poderia ter uma indústria muito mais potente. O DENIT apresentou o plano do Ministério dos Transportes para as principais rodovias, como a BR-470, que deve receber duplicação e desvios com etapas que devem ser concluídas até o fim do ano. A BR-282 deve receber terceiras faixas até 2024. A rodovia é uma das mais perigosas no estado, tendo uma média de 2 acidentes por dia e uma lesão grave ou morte a cada 2 dias no trecho entre Palhoça e Alfredo Wagner, segundo dados da PRF. Segundo um estudo da Confederação Nacional do Transporte, o trecho da 282 entre Florianópolis e Lages é considerado o 10º pior de todo o país. Além de concluir obras que estavam em ritmo lento e estavam paradas, como é o caso do lote 1 da 280, que nós vamos retomar no segundo semestre, avançar com os contratos de manutenção e melhorar sensivelmente o índice de condução de manutenção da nossa malha, né? Questões de sinalização, questões do pavimento. Então, nós vamos melhorar o conforto dos nossos 1.600 quilômetros de malha em rodovias federais de forma significativa e avançar com os contratos de construção, principalmente das duplicações, BR-280, 470 e de adequação de capacidade da 163. De acordo com a avaliação do DENIT, 52% das rodovias nacionais se encontram em um nível de manutenção bom. Em Santa Catarina, esse número é menor, sendo 37%. Uma das justificativas para essa realidade é a quantidade de emergências por conta dos períodos de chuva no estado. Com um orçamento de mais de R$1 bilhão para 2023, Fiesc e DENIT concordam que o problema das rodovias em Santa Catarina não são os recursos, mas a execução dos projetos, e que melhores condições da malha viária no estado trazem desenvolvimento para a economia. Santa Catarina precisa melhorar a sua competitividade. Nós estamos abaixo apenas de São Paulo por conta de que São Paulo tem uma infraestrutura de transporte muito melhor, muito superior, diria que até invejável, comparando com Santa Catarina. Muito bom, que assim seja. Quanto a gente cobrou aqui, Luciano Almeida, meu produtor que está lá na redação agora, você lembra, né, Luciano? Deputados federais, liderança, senadores, todo mundo passou aqui pelo SCC. Quem pega a 282 de Palhoça a oeste sabe o risco que é trafegar por essa rodovia. É acidentes, trechos perigosos, neblina, caminhões pesados. Olha, dá até um alívio no coração trazer essa informação, porque eu fui para a Serra agora, na Festa do Pinhão, a gente passa um dobrado nessa 282. Aí a gente está falando de uma região que é a grande locomotiva da economia catarinense com o agronegócio, que é a região oeste, com os frigoríficos, com as granjas, a produção agropecuária, e aí a ligação com a capital do estado é a 282, uma delas, do jeito que está, beira a vergonha. É um primeiro trecho? É. É pouco? É. Mas o que acontece? Por nota, o DENIT informou que a equipe está monitorando a BR-282 na Grande Florianópolis e até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência relativa a deslizamentos por conta da chuva que está caindo na região da Grande Florianópolis. Informação agora.
E devido ao mau tempo, as obras não estão sendo realizadas, aquelas de contenção que a gente já mostrou, lembra? Que deixa o trânsito fechado em alguns momentos? Por conta da chuva não tem obra acontecendo, então as pistas estão liberadas. Informação do DENIT para você. Alô, minha gente, todo mundo preocupado com o ciclone, o SBT nessa cobertura aqui na televisão, nas rádios e também no scc10.com.br. Eu tenho imagem da praia, o mar muito agitado aqui norte de Florianópolis, ingleses. Olha só como a maré subiu. Este é um dos fenômenos. Tem maré alta, tem vento forte, tem deslizamento e também alagamentos. Presta atenção, ingleses na sua tela. E aí, tá muito frio? Você já sabe, né? Chegou o inverno, o fogão a lenha começa a cantar. A lenha começa a chiar. Só que é o seguinte, riscos, cuidados. Tem alerta para quem tem fogão a lenha em casa. Daqui a pouco eu quero que você assista comigo porque é preventiva essa reportagem, hein? É muito importante. Você tem fogão a lenha em casa? Presta atenção porque são dicas simples, mas um especialista vai te ajudar a identificar se tem algum problema no fogão e também evitar tragédias. A cada ano, infelizmente, novas ocorrências, incêndios, queimaduras e a gente vai explicar tudo. E parece que a novela do Mercado Público de Florianópolis está chegando ao fim. Qual é o problema, Fernando Machado? A Prefeitura está confirmando o despejo de mais de 20 comerciantes que não pagaram pelos espaços, os boxes do Mercado Público. O Thiago Pires traz para a gente os detalhes. Cerca de 20 comerciantes do Mercado Público de Florianópolis terão que entregar as chaves dos boxes ainda este mês. Essa é a informação que a Prefeitura divulgou esta semana. Segundo o secretário de Turismo, Ed Pereira, eles estão inadimplentes e todos tiveram prazo para ampla defesa, mas não demonstraram interesse em quitar as dívidas. Há casos de comerciantes que até chegaram a parcelar seus débitos, mas descumpriram o acordo e, por isso, deverão deixar o local. Na verdade, eram 26, comerciantes que não pagavam aluguel, mas já são menos de 20, porque vários, com a decisão nossa de fazer o despejo, pagaram e quitaram as suas dívidas. Sexta-feira a gente começa a operação do despejo, tirando os boxes de quem realmente não fez o cumprimento de pagar, né? Tem comerciante que deve mais de 3 anos que nunca pagou, né? Pagou uma parcela e depois deixou de pagar, né? Então, de fato, esse é um levantamento que a gente vem trabalhando. O box que não estiver pagando e não estiver em dia vai estar na sexta-feira já sendo retirado, já passando por todo o rito das notificações necessárias. E agora é botar realmente quem realmente quer zelar pelo bem público, um equipamento que é bem cuidado, está bem conservado, mas que precisa dos seus aluguéis em dia para manter toda a estrutura funcionando, né? Informação confirmada pela Associação dos Comerciantes do Mercado, que é responsável pela manutenção do local. Segundo eles, nesta sexta-feira, o primeiro box já será desocupado. Nós temos 2 boxes que estavam previstos a entrega, que foi dado prazo de mais 5 dias, que vence amanhã. Um dos boxes, o proprietário do permissionário foi lá e quitou a dívida e o outro não se manifestou. Não se manifestando, o prazo amanhã entrega a chave e o box é lacrado. Ainda segundo a associação, a maioria dos inadimplentes tem o prazo até a próxima semana para realizar o pagamento. Foi dado o prazo deles de recorrer. Alguns fizeram uma proposta na Procuradoria do município para botar em dia, parcelando, fazendo qualquer coisa para se manter aberto. Metade da semana que vem deve ser dado um ponto final, ou fecha ou põe tudo em dia. De acordo com a Prefeitura, após o despejo dos comerciantes, uma nova licitação será realizada para preenchimento dos locais. A gente vai fazer um novo processo de concessão de licitação no mesmo prazo que finaliza os atuais, né? Então, se eu não me engano, são de 12 anos, 10 anos que a gente vai fazer o processo. Em cima daqueles boxes, liberando outros tipos de mix, né? Isso deve acontecer no decorrer do mês de junho e em julho já vai estar na rua o processo. O centenário Mercado Público de Florianópolis é um dos pontos turísticos mais visitados da capital e patrimônio dos catarinenses. Com 114 boxes de diversas atividades econômicas, sobrevive financeiramente do pagamento dos aluguéis de cada um deles. Um prejuízo que chegou a 4 milhões de reais somente com a inadimplência de pouco mais de 20 comerciantes. Hoje a dívida, estava em 4 milhões e 300, 4,500. Esse dinheiro reverte para o poder público, revertendo pode-se manter o mercado. O custo de manutenção do mercado público é alto, visto que é um patrimônio histórico. Então, deixando inadimplente, falta dinheiro para manutenção. Se o poder público sempre manter firme e fazer a cobrança, não levar 2, 3 anos para fazer uma cobrança e depois deixa passar em branco.
tem que estar sempre em cima, infelizmente, tem que acompanhar o contrato. O contrato diz 3 meses de inadimplência, fecha o box. Se manter, o mercado fica redondo. Nós estamos no melhor ponto turístico da cidade. Como é que podemos deixar virar nisso? Não dá, infelizmente não dá. 12h34, hoje, Itajaí, no litoral norte, completa 163 anos. Terra de oportunidades, empregos, do turismo, da pesca e de muitas curiosidades que até mesmo quem é nativo desconhece. A nossa equipe preparou uma reportagem especial para conhecermos um pouco mais da terra. Olha só. Todos são bem-vindos à terra do sol e mar, das belas praias, 5 no total, dos pontos turísticos imponentes como o Bico do Papagaio, o Museu Histórico e a Igreja Matriz. A brisa é suave e fagueira, envolve não só os nascidos da cidade, mas todos que escolhem Itajaí para morar, estudar, investir e trabalhar. A manicure Lucimere é de Rio Grande, está na cidade há 5 anos. Veio para Itajaí em busca de qualidade de vida, se sentiu acolhida e hoje segue o que manda o coração. A cidade me acolheu. Eu fui muito bem acolhida, o meu espaço, graças a Deus, está sendo bem conhecido, tenho clientes maravilhosos e cada vez estou conhecendo mais e mais sobre a cidade, amizades, pessoas. E é isso que eu busco e é isso que eu quero para a minha vida. Lucas é um jovem de 26 anos, atua como barbeiro há 8. Sonhou, lutou e deixou aflorar sua veia empreendedora. Abriu a barbearia há 1 ano. Conta com o povo hospitaleiro, amigo, sincero e leal, como destaca o hino da cidade, para crescer e prosperar. Com certeza que Itajaí é uma cidade muito hospitaleira, né? A cidade que acolhe quem seja que for, a cidade que sempre acolhe, e tem muita oportunidade, né? Uma cidade que, além do local, quem é de fora sempre vem para fortalecer, né? Então, tudo de bom aqui, Itajaí. Itajaí não é só a cidade dos rios e das ruas floridas, mas terra de oportunidades, de desenvolvimento e crescimento. Nos primeiros 3 meses de 2023, o município gerou mais de 3.700 vagas de emprego. Os investimentos em infraestrutura em todos os bairros, na saúde, educação, no incentivo à capacitação profissional gratuita, nos eventos náuticos, no setor turístico, no qual a cidade é destaque em Santa Catarina, contribuem para atrair negócios e empresas. Nós olhamos Itajaí para 2040, 20 anos na frente, ao menos. E que Itajaí que nós gostaríamos de ter lá. Uma Itajaí moderna, uma Itajaí sustentável, uma Itajaí com justiça social. E foi fruto disso que nós fomos buscar investimentos também, desde de investimentos internacionais, né, e os investimentos também de governo federal e nossos juntos. Já investimos mais de R$1 bilhão em infraestrutura, até porque esse estudo mostrou que em 2040 nós vamos estar mais do que o dobro da população atual, embora as estatísticas já do IBGE mostram que já estamos com quase 300 mil habitantes agora. A cidade encanta os corações dos que fazem e estudam a história da terra. Diz o hino que Itajaí é uma cidade de belas sereias. Essas nunca vi por aqui não, mas segundo o historiador Magru Floriano, há sim um rosto entalhado em uma árvore na Praça Vidal Ramos, onde começou a colonização da cidade há 163 anos. Então eu via ele esculpindo com canivete, e então ele realmente pegou como referência a imagem de Tiradentes. Mas o mais interessante é que aquela obra ali ela é datada e tem um tempo para terminar, porque a árvore está fechando. Ano a ano vai formando anéis, né?
e a árvore vai engrossando e vai meio que engolindo a obra dele. Olha, pessoal, eu nasci aqui em Itajaí, não sabia desta curiosidade. De acordo com o professor Magru, a árvore fica aqui na Praça Vidal Ramos, é a segunda árvore vindo ali do rio em direção à cidade. Então eu e o Marquinhos viemos aqui para conferir, encontrar este rosto para você. E olha só, não é que existe mesmo, gente. Olha isso. Está ali escondidinho, meio tímido, reforçando aí a veia artística do povo itajaiense. E olha, esta curiosidade não é a única. Tem mais um mistério que o professor vai desvendar para a gente. Conta aí para a gente, professor. Hoje eu não tenho mais dúvida, né, sobre essa grande polêmica em Itajaí, sobre o nosso ponto turístico, que é o Bico do Papagaio. Realmente, aquilo não é uma obra da natureza, que dali realmente foi resultado da implosão de rochas para abrir caminho para Cabiçudas, para a estrada de Cabiçudas. Olha, Itajaí, para mim, é uma cidade maravilhosa, acolhedora. E aqui é muito bom, povo acolhedor, uma cidade muito boa. Aqui, na verdade, tem vários recursos, né? Paisagem bonita, olha aí mesmo que mar lindo, né? Bem-vindo à terra do sol e mar, das praias e belas sereias, da brisa suave e fagueira, que envolvem as brancas areias. Bem-vindo à terra feliz. Hoje o destaque da previsão do tempo é a formação do ciclone extratropical bem próximo à costa aqui de Santa Catarina. Por conta disso, hoje nós temos chuva em todo o nosso estado, como mostra esse alerta da Defesa Civil, e é a porção centro-leste que fica com maior atenção, com a chuva mais volumosa, mais persistente, principalmente no nosso litoral. No litoral sul, que está aqui em vermelho no mapa, o risco é muito alto para alagamentos, deslizamentos, enxurradas. Tem ainda o aviso da Defesa Civil de ventanias, com ventos que podem chegar até os 65 km por hora. Tem também o aviso de mar agitado, com ondas que podem passar de 3 metros de altura, com o agravante ainda da maré alta, que pode trazer os alagamentos em toda a nossa costa aqui de Santa Catarina. E aí, sobre as temperaturas, hoje seguem baixas nessa quinta-feira. É friozinho para todo mundo, aos poucos elas começam a subir. Ó, região oeste, a máxima é de 14 graus, meio oeste 15, na Serra não passa de 16 graus hoje, Planalto Norte 17 de máxima, sul do estado com 18, Grande Floripa e Vale 19, esquenta um pouquinho mais na região norte, região de Joinville com 20 de máxima. E a sexta-feira, amanhã, ainda amanhece com chuva em boa parte aqui do nosso estado. Mas vocês vão ver que a tendência do tempo é ir melhorando, o céu vai limpando ao longo do dia e o sol pode até aparecer no período da tarde, principalmente aqui para o litoral e no Vale do Itajaí. Para amanhã ainda tem aviso de fortes rajadas de vento aqui para a faixa leste e os ventos podem ficar ainda mais fortes, atingindo aí 70 km por hora, amanhã até sábado. E as temperaturas amanhã, atenção, já começam a subir. Videira máxima ainda é de 15, Concórdia 16, Mafra e Urubici 17. Agora vindo aqui para o litoral, ó, Schroeder com 22 de máxima, Pomerode, Tubarão também. Biguaçu, na Grande Florianópolis, amanhã à tarde, já com solzinho, a máxima é de 23 graus. E aí, para o fim de semana, já vou adiantar que o tempo é seco. Não teremos chuva nesse final de semana aqui em Santa Catarina, para alegria de muita gente. E aí, amanhã eu trago os detalhes para vocês aqui no SCC Meio Dia. Vamos de esporte? Dominique está chegando aqui com todos os destaques. Tem até um comentário do Theo José falando da seleção, né, Domi? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Tem sim, o Theo José está indignado com a falta de técnico na seleção. Mas é daqui a pouquinho. Vamos começar o esporte de hoje falando dos clubes brasileiros que discutem a criação de uma Liga Nacional. Hoje, os grandes times estão divididos em 2 blocos. E alguns times seguem de forma individual, independente. Mas isso complica na hora de vender os ativos.
Então vamos entender um pouco mais dessa situação. Há muito tempo, os clubes discutem a criação de uma grande liga nos moldes da espanhola e da inglesa. Ela organizaria um campeonato brasileiro independente da CBF, que ficaria responsável apenas por cuidar da seleção brasileira. Mas, por enquanto, não há acordo e os times ficaram rachados em 2 blocos. De um lado está a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, com 15 clubes, entre eles os 4 mais populares do país: Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Do outro lado está a Liga Forte Futebol, com 26 clubes de 4 das 5 regiões brasileiras. 3 times estavam fechados com a Libra, mas decidiram romper o acordo e negociar seus ativos de forma independente: Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Essa divisão é péssima para todos os clubes, né? Quando você tem uma liga unificada, você tem a possibilidade de vender vários ativos para o mercado. Um grupo de investidores dos Emirados Árabes ofereceu 4 bilhões e 700 milhões de reais por 20% dos valores que a Libra teria a receber nos próximos 50 anos. Outro grupo de investidores dos Estados Unidos contra-atacou e também deve adiantar uma quantia razoável por 20% da Liga Forte Futebol nos próximos 50 anos. Os 2 blocos estiveram bem próximos nos últimos meses. A garantia mínima de recebimento num prazo de 5 anos era um entrave, mas foi ampliada para todos os integrantes que formariam a futura Liga Unificada. Mas o Forte Futebol contesta a diferença de pagamento para Flamengo e Corinthians, os times de maior torcida. É uma diferença muito grande que a gente não pode partir desses parâmetros para um novo ciclo. Esses parâmetros, eles se encerram, eles acabam. O novo ciclo é outra coisa. É importante dizer que todos os clubes cederam muito para chegar numa tabela boa para todos. Podia ser melhor, podia ser ótima, talvez pudesse ter outras, né, alguns ajustes, mas essa foi a que todos aprovaram. O fato é que, se o cenário permanecer como está, o velho sonho da criação de uma liga independente ficará distante. O Campeonato Brasileiro vai continuar a cargo da CBF e os clubes ficarão divididos em 2 blocos na hora de vender ativos. Ser muito complicado você gerenciar, administrar uma liga em que você tenha 2 grupos com ativos diferentes sendo vendidos, né? Potencial de arrecadação desse campeonato ficaria bastante limitado. E o Figueirense anunciou que Paulo Baier é o novo comandante da equipe. Ele que é ex-atleta profissional e começou sua carreira como treinador em 2018. Desde então, passou por equipes como Toledo, Próspera, Brusque, Criciúma, São José e Botafogo de São Paulo. O técnico já está em Florianópolis e realizou seu primeiro treino nessa manhã. A apresentação oficial acontece amanhã pela manhã. E, infelizmente, o ídolo do Figueirense, Albenei, morreu nessa manhã. Natural de Betinho, Minas Gerais, Bena nasceu em 1957. Iniciou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro. Ele chegou no Figueirense em 1982, onde ficou por 7 temporadas. Albenei é o 3º maior artilheiro da história alvinegra, com 93 gols. O velório vai acontecer na Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada no estádio Orlando Scarpelli. O velório já está acontecendo e vai até amanhã, 9 horas da manhã, e é aberto ao público. A gente deseja muita força para os amigos e familiares nesse momento tão difícil. E se você quiser conhecer um pouco mais da história desse grande ídolo, o Cleiton Ramos escreveu uma coluna no SCC10. E agora a gente muda de assunto e atualiza a situação da seleção brasileira, que fez seu primeiro treino com a equipe completa. No centro de treinamento do Espanhol em Barcelona, sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, os 23 jogadores realizaram o primeiro treinamento com o grupo completo. Durante a atividade, Ramon priorizou o trabalho defensivo, principalmente o posicionamento dos jogadores sobre marcação dos adversários. E também focou nas jogadas ensaiadas. Após as atividades em campo, os jogadores Rodrigo e Richarlison
participaram de coletiva. O assunto, claro, foi a falta de técnico na seleção. Então acho que é importante pegar desde do começo, né? Mas não tem o que fazer, é esperar pelo presidente, ver o que ele tem para fazer. Nós jogadores, claro que queremos ouvir também o presidente, mas não tem o que fazer, é esperar o presidente e ver o que ele vai decidir. Claro, a gente quer ter o treinador fixo o mais rápido possível, mas acho que a gente tem que se adaptar com as adversidades, com o que tem no momento. Então acho que no momento o nosso treinador é o Ramon, então a gente tem que respeitar ele. E, claro, se vier outro treinador, se tiver que esperar, a gente vai ter que se adaptar com tudo que estiver passando. Não tem muito o que falar. Acredito que o presidente vai sim fazer uma reunião com todo mundo, como falou. Só que é isso, eu falei, é aguentar, vamos ver, e o que for melhor vai ser decidido. O Brasil encara a Guiné 4 horas da tarde desse sábado. E chegou a hora de comentário por aqui. Hoje, Theo José comenta sobre a seleção e olha, ele tá indignado com a falta de um técnico. Então, fala, Theo. Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Estamos com o Campeonato Brasileiro parado após a 10ª rodada. Ele vai ficar parado até a próxima quarta-feira, quando aí sim começa a 11ª rodada. Isso por causa de 2 amistosos da seleção brasileira, um na Espanha, outro em Portugal. Eu não entendo para que esses amistosos, já que a seleção brasileira não tem um treinador definitivo. Tem um interino, que é o Ramon Menezes, que na verdade é treinador da seleção sub-20 e mais uma vez vai estar à frente desses amistosos. De repente, 50% desses jogadores que estão na Europa não serão convocados pelo novo treinador. E esse novo treinador? Olha, o Edinaldo Rodrigues diz que espera até o final deste mês dizer o nome do novo treinador da seleção brasileira de futebol. Mas se for o Carlo Ancelotti, ele de repente assume só no próximo ano. Isso mesmo, gente, não estou brincando. De repente a seleção brasileira começa em setembro as eliminatórias com um treinador interino. Ou então com o Carlo Ancelotti lá de longe ligando para o Ramon e falando, olha, convoque aquele, olha, faça aquela substituição. Parece brincadeira, mas não é. A seleção brasileira está largada. Todo mundo sabia, pelo menos 4 meses antes da Copa do Mundo, que aconteceu em dezembro, que o Tite iria sair. Naquele momento, já tinha de ter um nome de técnico da seleção brasileira. Agora não. Agora a seleção fica jogando aí com interinos pelo mundo. É muita falta de capacidade e de pensamento grande com relação à nossa seleção. Por hoje é isso, Maria. Até amanhã então, Domi. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos pro intervalo? Já voltamos com o SCC Meio-Dia. Muito bem, de volta com o nosso Meio-Dia. Obrigado pela sua companhia. Ana Paula tá me chamando direto do scc10.com.br. Tem cidade suspendendo aulas por conta da chuva e a Ana atualiza pra gente. Que cidades são essas? Bom dia! Oi, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanham em casa. Fernando, a Prefeitura de Barra Velha suspendeu as aulas, como você falou, nas escolas municipais nessa tarde de quinta-feira por conta da chuva. Aqui na capital, a UFSC recomendou a flexibilização também das aulas por causa do alto volume de chuva que cai aqui em Florianópolis. Bairros estão alagados: Jurerê, Rio Vermelho, Rio Tavares, Córrego Grande, Campeche. Essas imagens que a gente está vendo agora na tela é lá do Rio Vermelho. Dá uma olhadinha como é que tá a rua lá no Rio Vermelho. No Campeche também são várias ruas alagadas aqui em Florianópolis, via Expressa Sul. Então, todo cuidado para quem vai sair de casa e pegar as ruas da capital, que nesse momento são vários trechos de alagamentos. Aqui no SCC10, a gente deixou um conteúdo com algumas medidas de segurança divulgadas pelos bombeiros para situações de alagamentos como essa que a gente mostrou aí nas imagens. Está na tela essas dicas dos bombeiros e todos os detalhes na nossa home www.scc10.com.br, todas essas informações. Fernando. Tudo bem, vamos lá. Vamos falar de dinheiro. Pega o teu celular, corre aí, porque é hora de consultar o PispaZep. Diga lá, dona Ana. Hoje é o dia, Fernando, de receber o pagamento do PispaZep com o ano base 2021.
A liberação dos valores segue até o dia 17 de julho e é baseada no mês de nascimento do beneficiário. Nesse momento, recebem os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e outubro. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e recebe o abono agora quem trabalhou formalmente pelo menos 30 dias em 2021 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para quem quiser saber se tem direito, quando vai receber, tá tudo no nosso portal explicadinho scc10.com.br. É só entrar na home que tá lá bem fácil de encontrar. Então vamos fazer o seguinte, o povo está me assistindo, está no sofá, está na mesa, está acompanhando, vai pegar o celular agora, vai apontar a câmera para o QR Code que está aqui, você vai lá consultar. Chegou o dia de receber. Vai lá, não custa nada. 10 segundos, você olha lá, você tem dinheiro, vai que você já recebe hoje o PIS/PASEP. Vai consultar. Manda ele consultar aí, mulher. Vai lá consultar. Botar o dinheiro no bolso neste início de final de semana. Vou deixar o QR Code mais um tempinho na tela aqui, tá? Enquanto a Ana traz a última notícia, o QR Code pode ficar ali e vai consultando o teu PIS/PASEP. Olha, prenderam a informação que chega pra gente. Mais um suspeito da morte do ator Jeff Machado, o catarinense. Morte que aconteceu no Rio de Janeiro. Encontraram o suspeito, Ana? Encontraram, Fernando. A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu Bruno de Souza Rodrigues. Ele que é o principal suspeito de matar e esconder o corpo do ator catarinense Jeff Machado. O corpo do Jeff foi encontrado a 2 metros de profundidade, concretado no quintal de uma casa na zona oeste do Rio. Essas imagens que a gente está vendo são da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro no momento da prisão do Bruno. Ele estava escondido num hotel na comunidade do Vidigal, lá no Rio de Janeiro, quando foi preso. Antes dele, no dia 2 de junho, também foi preso pelo envolvimento o garoto de programa Jander Braga. Toda a cobertura da morte do catarinense Jeff Machado está aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Obrigado, Ana. Paulo Henrique me chamando urgente da 401. Presta atenção, ainda reflexos com o ciclone, que está previsto para hoje, a partir do período da tarde, chuva intensa, ventos fortes e também alagamentos. 401, Paulo Henrique, tá chovendo, tá ventando e tem alagamento também na 401 para quem segue no sentido norte de Florianópolis, Paulo. Fala, Fernando, tudo certo? Tudo bem, pessoal de casa? Desculpa, Fernando, muito vento nesse momento. Então, Fernando, a gente está aqui na 401, rodovia José Carlos Dauge. A gente foi até a região norte da ilha, lá perto do bairro Ingleses, e até lá, viu, Fernando? A gente pegou todo esse movimento aqui da SC401, não tem nenhum tipo de trânsito por conta da chuva, não. A chuva que deu uma acalmada agora, o que pega realmente são as fortes rajadas de vento, que inclusive estão até atrapalhando um pouco a gente aqui na entrada ao vivo. São fortes rajadas de vento aqui no posto da PMRV, que a gente está no bairro Santo Antônio de Lisboa. Alguns cones estão na rodovia e foram jogados até no meio da rodovia. Por sorte, nenhum acidente foi causado por conta disso. Os agentes da PMRV conseguiram retirar os cones do local e o movimento que a gente consegue observar na SC401 é um movimento fluido, um movimento tranquilo, viu, Fernando? Isso porque não tem nenhum ponto de interdição por conta dos alagamentos. A gente, claro, está seguindo acompanhando tudo, a gente sabe da maré alta que pega um pouco ali da região do sul da ilha, no bairro Rio Tavares e também ali no bairro Campeche. Mas em relação à região norte da ilha, algumas ruas no bairro Rio Vermelho e também no Inglês estão com alguns pontos de alagamento, mas a rodovia C401 está completamente livre, viu, Fernando? E o que a gente consegue observar também é que não teve nenhum acidente saindo da C405, lá na região do Rio Tavares, vindo para a C401, região norte da ilha, nenhum acidente registrado, tá? Nenhum acidente registrado porque os motoristas estão mais precavidos. A gente pede, claro, que mantenham realmente distância segura entre o veículo e outro e que, claro, respeitem aí a questão da sinalização e da velocidade máxima da via. A gente vai seguir acompanhando tudo através dos nossos jornais e também do portal SCC10. Viu, Fernando? Volto contigo. Obrigado, Paulo Henrique. 401, trânsito está livre, no entanto, venta forte neste momento em Florianópolis, conforme a imagem vai mostrando para você. Deixa eu trazer a Júlia para a tela, agora 1 em ponto. Falamos um pouco mais cedo aqui no nosso meio-dia, hoje o assunto foi educação.
Explicamos para o pessoal de casa o projeto Universidade Gratuita. Serão 75 mil vagas em universidades aqui do estado, tudo de graça, pago pelo governo. Falta a Assembleia aprovar. A Júlia agora vai ouvir o maior interessado por esse projeto, que é o estudante, que é o jovem catarinense. Com você, Júlia. Olá, Fernando. Olá para você que nos acompanha. Eu acho que nada mais justo do que conversar com esses estudantes que seriam beneficiados por esse programa que ainda está sendo discutido aí em assembleia, né? Eu tô aqui com o Guilherme, a gente conversou um pouquinho antes de entrar ao vivo, e o Guilherme ainda está fazendo o terceirão, mas já está em um curso gratuito através de uma ONG que usa os espaços de onde nós estamos aqui na UFSC para poder ingressar em uma universidade pública. Guilherme, como que começou, né, esse teu passo adiante com relação a esse caminho, a esse desejo de entrar na universidade pública? Como que isso vai mexer na sua vida, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Cara, a universidade pública é essencial para qualquer pessoa. Eu acho que é muito importante. Para mim vai ser uma nova porta, uma oportunidade nova, e vai mudar muito a minha vida. E o Einstein, que é o projeto que eu tô, o cursinho público, é o que tem me possibilitado isso, é a minha chave de acesso. Essa seria uma nova porta, então, uma nova opção para você que busca a universidade pública, é isso? Com certeza. Fernando, eu também conversei um pouquinho com a Gabriele, né? Vou te chamar um pouquinho aqui, Gabriele. A Gabriele também pensou nessa possibilidade da universidade pública e ela teve acesso aos desafios que é entrar numa universidade hoje. Já no finalzinho do ensino médio, você começou a fazer pesquisas, né, Gabriele? Conta um pouquinho. Sim, boa tarde. Uma das dificuldades foi o valor de cursinhos particulares para vestibular, que são exorbitantes. Então, o Einstein foi um projeto que me possibilitou eu estar correndo atrás desse sonho, que é entrar na universidade pública e com ensino de qualidade. Certo, a gente falou um pouquinho sobre esses espaços, né? 75 mil vagas, a oportunidade de 75 mil vagas em ensino público. O quanto isso vai mexer na sua vida também? A Gabriele, pessoal, que é medicina, então é algo ainda mais complexo, né? Ainda mais difícil de entrar. Como é que você imagina esse programa na sua vida? Eu espero que o programa possibilite que mais pessoas de baixa renda consigam ingressar no nível superior, porque ele abre muitas portas para o futuro, e o meu futuro com certeza está no ensino superior, porque é o meu sonho fazer medicina, poder contribuir com a saúde da minha comunidade e ainda com certeza ajudar minha família. Falando em comunidade, Fernando, existem algumas exigências do programa, principalmente com relação a esses estudantes que fariam parte do programa, né? Aqueles que entrarem que conseguirem essas vagas, deveriam mais para frente prestar alguns serviços para a comunidade. Como é que seria isso para você, Gabriela? A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho a ideia muito bacana, porque assim a gente, além de colocar mais pessoas de baixa renda dentro das universidades, ainda possibilita que a gente dê um retorno para a nossa comunidade em geral. Certo, muito obrigada, Gabriele. Vou chamar também, pessoal, o Matheus. O Matheus já foi estudante, hoje ele é professor e presidente desse ensino, dessa ONG, né, que presta um atendimento gratuito para esses estudantes que querem um ensino superior. Matheus, eu vou te perguntar um pouquinho sobre números, né? Como que é a tua visão como professor desses estudantes que já procuram um ensino superior? Como é que é a procura por isso, principalmente com esses serviços que são gratuitos? Perfeito. No Einstein a nossa procura é bem grande. E no começo do ano agora a gente fez o processo seletivo de alunos. Nós tivemos 465 inscritos. Então é realmente uma população bem grande que está precisando desse atendimento, assim. E nós só conseguimos aprovar 126, né? Porque a gente ainda não tem como atender toda essa comunidade, toda essa população. Certo, ou seja, pessoal, eles têm esse ensino, ele acaba recebendo parte dessas pessoas, mas outras continuam nessa busca pelo ingresso da universidade pública, né? Como que é para você, como professor, também observar essa procura dos estudantes? Hoje o ensino superior, ele é o básico, né? A gente pede o básico para entrar no mercado de trabalho. Como é que é? Exatamente. O ensino superior é fundamental. Por um lado, é muito gratificante ver que existe o conhecimento da população da importância desse ensino superior. Então, a procura, por um lado, me deixa muito esperançoso de ver uma população que entende a importância do estudo, mas, por outro lado, é muito triste que a gente ainda não consiga atender todo mundo e que essa população ainda não tenha esse acesso tão fácil, assim, tão claro, tão direcionado para um ensino superior de qualidade. Certo, muito obrigada, Matheus. Essas são as informações. Fernando, acho que foi bacana conversar com esse pessoal que seriam os principais atingidos não, aqueles que fariam parte desse programa, quem poderia desfrutar desse programa que busca a educação. Volto com vocês. Obrigado, Júlia, direto da UFSC
Aliás, aproveitar que a Júlia está lá, falar o seguinte, ó, tem orientação também por causa da chuva, corre lá no site da UFSC, você que é estudante. Que bonito esse teu verde, contrastou com essa obra de arte aí, tá um quadro, viu? Enche a tela de novo com a Júlia, olha isso, não ficou um quadro, Roberto Azevedo? Vem cá. Ficou. Por favor, com essa obra de arte ao fundo, ficou muito bonito, viu? Ela tem até um apelido na redação, que eu não vou dizer agora, por causa de usar o verde. Mostra um pouquinho pro pessoal. O verde, Verde Esperança, olha que bonito. Verde. É uma feira, eu vou pegar a Júlia de surpresa agora, é uma feira que está acontecendo aí, Júlia, desculpa, viu? Mas tá tão bonito aí arquitetura, né? Prédios históricos, ó. Olha que lindo. Não, Fernando, muito importante falar sobre isso. A gente está aqui, é uma exposição feita por um morador aqui de Florianópolis que demorou 10 anos para fazer todas essas maquetes, olha só. E essas maquetes, elas mostram alguns pedacinhos de Florianópolis importantes aqui para a comunidade. Muito bonito, né? Está sendo exposto aqui na UFSC até amanhã. Já vou aproveitar para chamar o pessoal. Lindo, maravilhoso. Obrigado, Júlia. Até mais. Roberto Azevedo. Pois é, gente. Aqui tem algumas novelas, né? Não é só Universidade Gratuita. Tem a novela também da questão do marco temporal das terras indígenas. Um assunto difícil. Mas ontem, no julgamento que foi retomado, de uma das duas ações, as duas envolvem Santa Catarina, ontem foi aquela questão do projeto, né, do processo originário, processo que originou. E o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Só que desta vez, ao contrário de reclamar do ministro, a gente vai elogiar o ministro, porque ele fez uma avaliação perfeita. Este processo que estava sendo julgado ontem é aquele de madeireiros, agricultores da região do Alto Vale do Itajaí, que questionam a FUNAI, a União, por terem passado uma área de reserva, de sassafrás, que é altamente rentável do ponto de vista econômico, para uma reserva indígena, e eles questionam. Aí o ministro disse assim, como é que eu vou votar este assunto se nós também estamos votando aqui no Supremo, para a palavra dele, um recurso extraordinário que é também da FUNAI contra a Fátima de Santa Catarina, hoje Instituto do Meio Ambiente. E ele disse o seguinte, aproveitou que o ministro André Mendonça, no outro processo, pediu vista e também pediu. Então, em 90 dias, os dois assuntos que são correlatos e que é de difícil solução, porque você tem que preservar o direito das comunidades indígenas, mas não pode esquecer que só aqui em Santa Catarina, 500 famílias podem ser prejudicadas e pelo menos 4 municípios por conta dessa questão do marco temporal das terras indígenas. Afinal de contas, aqui em Santa Catarina, seu Fernando, não houve grilagem, o Estado comprou as terras, vendeu para os produtores rurais e eles têm título de propriedade da terra. Então, todo esse contexto tem que ser levado em consideração quando a gente fala de marco temporal. Volto a dizer, não é lei, não é um projeto. Agora está se discutindo no Congresso, a Câmara já aprovou. Ele é uma tese de direito, o marco temporal. Obrigado. Até às 7h35 da noite eu volto. Maria Esther. O frio está chegando e aí, para encarar as baixas temperaturas, a gente procura aquecer os ambientes com aquecedores e lareiras. Afinal, o inverno está aí também, né? Já batendo na porta. A Suiane de Lis preparou uma reportagem alertando sobre os cuidados que nós precisamos ter quando vamos usar o fogão a lenha. Olha só. As baixas temperaturas nos confirmam que o inverno está chegando. Nessa época do ano em que buscamos formas para nos aquecer, a procura por fogões a lenha também aumenta. Eles servem para tornar o ambiente mais aconchegante, mas é fundamental ficar atento e tomar alguns cuidados durante o uso. E aqui em Lages, na Serra, esse já é um costume e tradição. Para se aquecer durante o inverno, a dona Ana já utiliza o seu fogão a lenha nos 42 anos que mora aqui na cidade. Onde ela vai, ela leva consigo o fogão e instala na sua casa. É algo muito comum aqui na região, mas que requer alguns cuidados. Vamos conversar hoje com o sargento Maicon para trazer quais são os cuidados necessários da instalação, até mesmo a utilização no dia a dia do fogão a lenha. Sargento, nos explica a questão da instalação, como deve ser realizada, né, devidamente. Então, sobre a instalação do fogão a lenha, 3 fatores são muito importantes. O primeiro deles, que ele seja instalado, né, principalmente se for uma casa de madeira, que eu tenha uma chapa de proteção
nesse fogão a lenha, justamente se cair alguma brasa, se tiver algum material incandescente, para que ele não tenha contato com a madeira do assoalho e não tenhamos aí o risco de um incêndio. Outra coisa importante também, para que ele não fique encostado na parede de madeira, né, ou em algum outro móvel, digamos assim, justamente para evitar, né, que esse calor venha ocasionar um incêndio. E também a instalação da chaminé, onde eu tenho aí os anéis de proteção que impedem o contato dessa chaminé com a parte do forro, seja ele forro de madeira ou forro de PVC. É importante que a porta na qual eu vou alimentar o fogo, ela seja deixada sempre fechada, né? Eu não utilize uma quantidade muito grande de lenha. E essa portinhola aqui de baixo, ela também é importante. É importante que ela fique sempre aberta, porque ela é quem vai permitir a entrada do ar e esse ar vai permitir a combustão na câmara de queima ali. Outra coisa importante, quando eu for alimentar o fogo, né, cuidar para que não caia nenhuma brasa, nenhum material incandescente, para evitar, então, o risco de um incêndio. Então, é importante lembrar, né, sempre, quando for fazer a utilização da madeira, utilizar uma madeira que não seja uma madeira tratada, certo? Também evitar de utilizar gasolina ou algum outro líquido inflamável, né, tendo aí um risco de explosão, até mesmo o risco de causar um incêndio. E é importante também lembrar que as crianças não devem tentar acender o fogo no fogão a lenha. Tá certo. E quais outros cuidados são necessários durante a utilização do fogão? Então, é importante lembrar, né, que eu não devo utilizar os arredores do fogão para secar roupa. Algumas pessoas têm o hábito de colocar em contato com a chaminé, ou até mesmo nessa barra de proteção aqui, eu devo evitar de deixar alguma roupa secando, certo? E outra coisa importante também sobre a utilização do forno do fogão a lenha. É importante eu não utilizar ele para secar uma quantidade grande de lenha, principalmente porque algumas pessoas podem acabar esquecendo essa lenha lá dentro e ela pode acabar entrando em combustão, e aí eu tenho um princípio de incêndio. E ainda sobre a chapa do fogão, né, evitar de deixar objetos ou algum material, ou até mesmo alguma coisa ali em cima, né, e justamente para evitar esse princípio de incêndio. Tá certo, sargento. Em caso de ter um princípio de incêndio, alguma situação, como a pessoa deve proceder? Primeira coisa, mantenha a calma, certo? Ligo 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, certo? E procuro repassar as informações com o máximo de detalhes possíveis, né? Porque a nossa central vai acabar recebendo a ligação e, automaticamente, as nossas guarnições já estarão deslocando para o local. Se manter aquecido, com certeza é importante. Com os devidos cuidados, dá de manter o ambiente e a família segura e quentinha. Agora tem intervalo. Gente, então Florianópolis já com alguns problemas, alagamentos na região sul, um muro desabou, deslizou na Serrinha, um poste de luz também caiu em Florianópolis e uma árvore próxima à rodoviária. Estou dizendo isso porque a partir de agora a cobertura do ciclone começa de forma mais efetiva no scc10.com.br e logo mais à noite no SCC News com a Cibele Fávero, 7h35. Equipe, muito obrigado pela parceria. Maria Esther, você de casa, cuide-se. Até amanhã, 11h30. Até amanhã, Fernanda. A gente segue agora com A Tarde é Nossa. Vamos lá.